Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu quero dar continuidade aqui à série de comentários sobre livros e filmes diversos que eu venho fazendo aqui nesse canal. E antes de eu iniciar no tema propriamente dito, falando desse autor argentino que eu gosto bastante, que viveu quase um século, né? Nascido em 1911, falecido em 2011, quase 100 anos praticamente, Ernesto Sábato, tá certo? Sobre um livro dele muito peculiar que eu já vou falar logo mais. Mas antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de falar que esse canal aqui, o canal Davi Vega, ele é patrocinado pelo sebo Só Pepitas, um sebo de excelência dos meus amigos Douglas e Simone. O que eles fazem? Eles pegam livros raros nos sebos aqui de São Paulo e disponibilizam para venda para todo o Brasil na sua página do Instagram. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui a página do Instagram deles. Vale muito a pena vocês conferirem, porque com certeza vocês vão se deparar com algum livro que vocês estão procurando, ou vai surgir algum novo interesse de leitura. E os livros, assim como as viagens, as visitas às exposições, a museus, a teatros, são coisas que a gente gasta para ficar mais rico, né? O conhecimento a gente gasta para enriquecer ainda mais, né? Bom, hoje especificamente eu quero falar desse livro aqui, Homens e Engrenagens, um ensaio de 1951, do escritor argentino Ernesto Sábato. Ernesto Sábato, que nasceu em Rojas, uma região pampeana da Argentina, e ele fala da sua infância nos Pampas, né? Que era uma infância do tempo livre, do tempo, aquele quase tempo aristocrático que o próprio Gilberto Freire fala, né? Que é uma coisa que se perdeu com o time is money, né? Que o tempo é dinheiro. E ele fala justamente numa altura desse ensaio Homens e Engrenagens que isso se perdeu muito, né? E os imigrantes europeus que iam para a região pampeana ali não entendiam a ideia do tempo para se matar o tempo, para se passar o tempo e matar o tempo do ócio, né? E o negócio é a negação do ócio, que é o trabalho, né? O ethos do trabalho que o imigrante europeu tinha na sua região, né? E ele desde cedo, nos anos 30, então, ele partiu para a Bélgica, né, para Bruxelas, e naquela época ele flertava muito com o marxismo, né, e com o socialismo em geral. Só que ele se decepcionou muito com o stalinismo, né, e logo depois, nos anos 50, quando ele escreve esse ensaio Homens e Engrenagens, ele vai ter uma revisão do próprio stalinismo na União Soviética, e tanto o socialismo da União Soviética quanto o mundo americano, norte-americano, era o mundo da produção em série, o mundo da técnica. E ele vai tentar explicar nesse ensaio como surge essa técnica, né? Basicamente, ele vai até a Renascença, né? Mas antes da Renascença, que ele vai falar do naturalismo, do antropocentrismo, antes disso ele considera que o ano de 1453, se eu não estou enganado, que foi a conquista de Constantinopla pelos turcos otomanos, ele considera que naquele movimento é um movimento que basicamente foi a transição da Idade Média para a Idade, o que viria a ser a Idade Moderna logo depois, né? E nesse ano se tentaram vários eruditos refutar o próprio Aristóteles, e muitas pessoas do mundo grego emigravam para a Itália por conta dos otomanos, né? Então muitos intelectuais gregos emigraram para a Itália, e isso favoreceu logo anos depois a Renascença, né? E ele vai falar que ele considera, ainda já na Idade Média, o início de todo esse mundo racional, que é o mundo do trabalho, o mundo que viria a ser depois do século XIX o capitalismo, porque duas coisas, o dinheiro e a razão passaram a ser mais importantes. E ele vai falar do Platão e tudo mais, da filosofia platônica e tudo mais, e aí ele fala que isso começou com as cruzadas. E aí vale lembrar que tinha a ordem do Hugo de Payens, que era dos templários, mas também tinha a ordem dos hospitaleiros. E essa ligação que eles tinham com o dinheiro, de cuidar do dinheiro dos outros, né, eles cuidavam das finanças dos demais,
fez emergir justamente a atividade bancária. Os bancos surgiram com esses cruzados da Idade Média e da Ordem dos Hospitaleiros, né? Então ele considera justamente esses guerreiros que voltavam das cruzadas, que tinham uma relação diferente com o dinheiro, o início de tudo isso, né? Bom, depois ele vai falar da Renascença, né? Renascença ele vai falar do naturalismo, né? E esse naturalismo está muito ligado ao antropocentrismo e a ideia do homem em relação à natureza. E ele fala que um dos primeiros registros dessa ideologia do homem com a sua relação com a natureza foi o próprio São Francisco de Assis, né? Então já na antiguidade tinha essa ideia, mas vai ter uma grande explosão intelectual e racional que depois vai desaguar no cientificismo, no iluminismo e depois do cientificismo, justamente nesse período da Renascença na Europa, né? E na política você tinha o Maquiavel na política, né? Você tinha o Leonardo da Vinci na arquitetura, na anatomia e tudo mais, e o Maquiavel na política. Então, em vários campos, que depois vão ser os campos científicos, você tinha grandes personalidades, grandes figuras, né? Bom, então na Renascença surge o Piero della Francesca. Esse della Francesca vai lançar o perspectivismo sobre as telas, né? Sobre as pinturas. Então a pintura perspectivista da idade da Renascença, do período da Renascença, vai ser o que depois vai contribuir para outras áreas. O perspectivismo também, na política, nas ideologias, você não fala mais apenas algo divino, né? E depois ele vai falar do século XIX, né? Que ele fala, há ainda algum Deus, né? Porque a máquina a vapor e a eletricidade substituíram a Deus no século XIX, né? E aí ele vai falar que esse processo do século XIX é muito... Quem pensou antes mesmo, foi o próprio Kierkegaard, Soren Kierkegaard, né, que foi muito ligado ao existencialismo, e depois, posteriormente, o Nietzsche, né, vai ser um desses que falou que Deus estava morto por conta do progresso científico e tudo mais, né? Mas ele vai falar muito sobre a técnica, e eu tenho um vídeo falando sobre a técnica aqui nesse canal. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, que eu falo sobre O Homem e a Técnica, que é um livro do José Ortega y Gasset. Eu tenho vários vídeos do Ortega y Gasset, ele é meu autor favorito, aqui no meu canal. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui também. E um outro vídeo que tem a ver com o que eu estou falando seria a Era dos Impérios, do Erich Hobsbawm, que ele vai falar desse século XIX, né? Do neocolonialismo, do imperialismo do século XIX, mas vale muito a pena os detalhes que ele fala, que está ligado totalmente com essa questão da técnica, do progresso científico, né? Bom, o mundo da Renascença, então, produziu o perspectivismo, não só na pintura, mas em outras áreas e tudo mais, e, enfim, ele fala do século XIX. No século XIX, ele vai atribuir a questão do progresso, que é uma espécie de desumanização do humano, né? E nesse contexto da técnica, surgem os pensadores Augusto Comte e Herbert Spencer. Eu já falei muito deles em outros vídeos aqui do canal, não vou entrar muito em detalhes. Mas o Comte, ele vai falar e vai cunhar o termo altruísmo. Então ele fala do progresso, mas ele vem carregado de uma moral. E ele achava que uma das ciências, além da física social, era a moralidade, a moral. Né? Tanto que na igreja positivista lá do Rio de Janeiro você tem um dos degraus ali que está um dos degraus, né, que está ali, está escrito moral, né, que seria uma das ciências que ele considerava ciência, né? E aí o Comte vem com essa, e em contrapartida, por conta da obra revolucionária do Charles Darwin, né, do início da teoria evolucionista, o Herbert Spencer vai levar isso para a sociologia. Aí vai ter o darwinismo social, né? E aí eu me lembro de um outro escritor argentino, o Borges, né? Jorge Luis Borges, né? Que ele fala que ele era um anarquista spenceriano, né? E eu gosto muito dessa ideia do anarquismo, né? O anarquismo spenceriano também e tudo mais, né?
Essa ideia do homem que se torna apenas um mero mecanismo, como se fosse uma engrenagem do todo, de toda a máquina que opera com suas engrenagens, o homem seria mais uma engrenagem, e traz a coisificação do homem, né? O homem é reduzido a uma coisa, a um objeto. Ele não tem mais seu caráter divino. E o próprio caráter racional que o Descartes, ele fala no livro do Descartes, tentou separar o corpo da mente, e que foi um dos erros maiores que ele fez, tentar essa separação da alma e do corpo, né? Quando se fala alma, lê-se mente. E o curioso é que ele fala que nessa época do Descartes, só um adendo aí falando, eles acreditavam que a alma poderia estar em alguma glândula do corpo, e através da anatomia eles tentavam encontrar a alma, alguma glândula do corpo onde poderia estar a alma também, né? Só que na modernidade, principalmente na pós-modernidade, o corpo e a mente, razão e biológico e mundo sensível, sensorial, eles se fundem em um só. E é através dos sentidos que você apreende a realidade, e depois dessa apreensão da realidade é que vai vir a racionalização, o logos, o eu penso, né? O cogito, né? Cogito, que é o eu penso, ele só vai surgir depois de uma aventura sensorial, de uma apreensão sensorial do ambiente ao seu redor, né? Por isso que eu gosto mais do David Hume até do que dos racionalistas, mas isso já é uma outra história, né? Os empiristas, né? Eu prefiro mais os empiristas do que os racionalistas, mas isso é uma outra história, né? Bom, então no século XIX ele vai falar que tem essa coisificação do homem, e aí surgem vários autores, inclusive um deles, o mais conhecido, é o Karl Marx, né, o marxismo, que estudou essa alienação e coisificação do homem, e ele vai falar que o marxismo surge mediante a técnica e a ciência. Então não tem como você descolar o marxismo da técnica, da questão da técnica e da questão científica. Embora você tivesse também os socialistas utópicos, como Fourier, o Saint-Simon e o próprio Owen, né? O Robert Owen, que fez aquele experimento de New Harmony em Indiana, nos Estados Unidos. Eu tenho um vídeo aqui sobre aquele livro Rumo à Estação Finlândia, do Edmund Wilson. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui também. No meu canal tem vários vídeos com outros livros e temas que são correlatos com esse que eu estou falando aqui agora, né? Bom, e aí ele vai falar da superestatização. Então o Estado ele vai se tornar algo muito grande, muito complexo, à medida que todo esse capitalismo vai avançando e toda essa técnica vai avançando, ela vai consigo levando essa questão estatal, estatista, e se torna um superestado. E esse superestado, ele é o controle de toda a coerção, ele tem o controle e tem o poderio de toda a coerção. E o fato social é justamente aquilo que, por meio de uma coerção, vai introduzir no indivíduo a cultura, o ordenamento legal, as leis, a religião também, por que não a religião, né? Então o Estado vai fazendo tudo isso, se impondo no indivíduo, né? Por meio de coerção, ele vai moldando e se introduzindo na mente e na vida do indivíduo, né? Bom, então ele vai falando também da fé no progresso, né? O Comte, que veio com essa ideia positivista do estado científico, que tem os três estados, né? O teológico, o metafísico e o científico. Como se todas as sociedades elas estivessem numa ascendente para se alcançar o estágio científico. E esse estágio científico está ligado ao progresso técnico também, né? Da própria tecnologia e tudo mais, né? E a ideia do better and bigger. O progresso sempre vai avançando como uma seta, uma linearidade que é apontada e disparada, e ele vai numa ascendente, né? Como se não tivessem retrocessos, né? E aí essa ideia do progresso do better and bigger, do melhor e maior, sempre cada vez caminhando para algo melhor, né? Por isso que hoje em dia se fala de ideias progressistas, que seriam as ideias posteriores ao mundo do ontem, ao mundo do pretérito,
a democracia dos mortos, ao mundo que os conservadores pretendem preservar, que seria o mundo do pretérito, né? Falar sempre no pretérito. Hoje nós falamos sempre no devir, né? E aí ele fala também que nessa Idade Média, por exemplo, a sociedade ela era estática, não se mudava, era predominantemente rural, né? E não se mudava, não se alterava muito, né? Era uma sociedade estática. E que a característica do século XIX, da transição do século XVIII para o século XIX com o capitalismo, é o surgimento do urbano, né? O mundo vai se urbanizando cada vez mais e vai se tornando mais dinâmico. Então é a mobilidade, é o dinamismo do mundo urbano contra aquele mundo estático do velho regime, por exemplo, né? Bom, e aí ele fala justamente da experiência dele, da juventude dele, da infância dele, quando ele estava em Rojas, né? Que era o lugar onde ele nasceu e cresceu, que era um lugar pampeano dos Pampas, né? Tem os Pampas rio-grandenses brasileiros, mas ele se estende até a Argentina, né? E eram os Pampas lá na Argentina, e eles tinham uma lógica diferente, que era dessa lógica do time is money, do tempo é dinheiro e tudo mais, né? E quando os imigrantes europeus iam para lá com essa ideia do ethos do trabalho, do homo faber, né? O homo faber, aquele homem que fabrica e tudo mais, que ele falou que eles não entendiam aqueles pampeanos que tinham uma outra lógica do tempo, que media o tempo, por exemplo, não pelo tempo abstrato, e o tempo abstrato ele surge principalmente com o capitalismo, né? Nós nos tornamos escravos do relógio muitas vezes, né? E aí naquele local, então, eles mediam o tempo pelo pôr do sol, pelas vacas, pelo gado que passava no campo, ou por algum outro elemento da natureza, e não era o tempo estrutural do relógio, né? O tempo abstrato estrutural do relógio, ao qual ele fala que muitas vezes nós somos escravos desse tempo também, né? Bom, e esse superestado, ele é um estado patrono, né? Um estado patronal e patrono, que vai ordenar a vida de todos, principalmente no início do século XX, né? E aí ele vai falando da questão da cibernética. A cibernética é algo que surge através que está imbricado com a produção em série, né? Aí você tem o Taylorismo e o Fordismo depois nos Estados Unidos, né? E quem registrou e fez uma crítica brilhante através da arte, né, foi o Charlie Chaplin, naquele filme Tempos Modernos, né? Naquela cena que ele entra dentro da engrenagem, apertando os parafusos, aquela cena muito famosa exemplifica justamente isso, né? Não só a coisificação do homem, mas também o homem sendo uma engrenagem. Homens Engrenagens, que é o título do livro do sábado, é como se o homem fosse mais uma engrenagem e é uma extensão da própria máquina, né? Bom, ele fala também do Aldous Huxley, né? Que pegou no seu livro Brave New World, que é o Admirável Mundo Novo, ele pegou elementos da Rússia e dos Estados Unidos. Porque tanto na União Soviética quanto nos Estados Unidos, essa questão da técnica e da produção em série estava acontecendo. E um dos motivos que ele se decepcionou com o próprio stalinismo, e até mesmo antes, foi por conta da revelação dos campos de concentração nazista e também dos massacres comunistas na União Soviética, onde a técnica esteve a serviço da morte em série, do assassinato em série. Então essa mesma técnica da lógica da indústria e da fábrica, ela vai estar na lógica da matança em série. Então a técnica é uma coisa, a produção em série e a morte em série também advindo desse mundo frio e racional da ciência, onde Deus estaria morto, né? Bom, ele vai falando dos cientistas do Kepler e o Newton, né? E depois do relativismo do Einstein, né? Que vai refutar o Newton, né? E vai lançar o relativismo nas ciências humanas, né? A questão do relativismo era uma coisa nova nas ciências humanas e tudo mais, né? Bom, essa ideia de coisificação do homem, tem um filme brasileiro muito interessante, baseado na obra do Lourenço Mutarelli, que é O Cheiro do Ralo, né? Que é a história de um dono de uma casa de penhores, que da mesma forma que ele vai recebendo coisas, e vai lidando com coisas que têm valores sentimentais para
para os donos e tudo isso, ele também vai se coisificando. Eu tenho um vídeo falando desse filme, do Cheiro do Ralo, virou um filme depois com o Selton Mello, né, do Heitor Dália. Eu tenho um vídeo falando desse filme, O Cheiro do Ralo, vou deixar na descrição desse vídeo aqui, caso vocês queiram assistir também. É muito recomendo esse filme como entretenimento, é até sarcástico e humorístico, esse filme nacional, Cheiro do Ralo, né? Bom, no final do ensaio, é um ensaio curto, né? Tem acho que 70 páginas, não passa disso, vale muito a pena vocês lerem, né? Eu encontrei o PDF, depois que eu li no livro digital, né? No final ele vai falar então das artes, né? Como que as artes lidam com essa questão da técnica e do mundo, do progresso científico, do homem laico, né? Dessa laicidade, né? O mundo laico, né? E aí ele vai falar do processo de desumanização da arte, que eu tenho um vídeo aqui também falando desse desumanização da arte, que é também do Ortega y Gasset, um ensaio do Ortega y Gasset, que ele vai falando essa questão da arte moderna. E aí ele fala também do surrealismo, né? Como o surrealismo foi importante também nesse processo e tudo mais, né? E ele defende o romantismo como uma resistência a tudo isso, né? O Ernesto Sábato, como um grande escritor que autor de vários livros, como O Túnel, né, que é um grande livro famoso dele também. Eu tenho um outro livro dele aqui, que eu vou fazer um vídeo brevemente, que chama O Escritor e Seus Fantasmas, né? Outro ensaio dele que ele fala sobre a atividade da escrita, e eu que escrevo também, gosto muito desse ensaio também, né? Ele vai falar justamente então que a arte ela se insurge como o homem revoltado, né? Já lembrando do Albert Camus, né? O homem revoltado, o homem se rebela contra esse mundo que o coisifica e o mundo da técnica ao qual ele está submetido, né? E aí eu gostaria de encerrar falando uma citação que é a última coisa que ele escreve no ensaio, que eu achei brilhante. Se é certo que Satanás é o amo da terra, em alguma parte do céu ou em algum lugar do nosso ser reside um espírito divino que incessantemente luta contra ele, para levantarmos uma vez e outra sobre o barro de nosso desespero. Então a questão da divindade no homem, o homem que se tornou o centro de todas as atenções, não mais Deus como na Idade Média, nós temos que recuperar o divino que há em nós. E se o mundo materialista, o mundo frio, o mundo que não digo nem daquela racionalidade em excesso, que o próprio Goya falava, o sonho da razão produz monstros, né? Esse mundo que é esvaído de sentido, que como o próprio Sartre, ele fala do Jean-Paul Sartre no livro, que fala que nós estamos condenados à eterna existência, nós temos que resgatar o divino em nós para atribuir uma significação do viver, uma significação da vida, uma vez que esse mundo, que é o caos, é caótico, não tem um ordenamento e não tem um sentido basicamente das coisas. Aí eu lembro da teoria do caos, né? É um mundo que nós que vamos construir os sentidos, nós vamos dar sentidos não só para o mundo, mas também para a nossa mera e imortal existência, tá certo? Então é isso, gente. Eu peço encarecidamente, curta, se inscreva, compartilhe no canal e compartilhe esse vídeo para aquela amiga ou amigo que gosta das humanas em geral. Valeu, gente. Grande abraço.